Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos aos presentes a gentileza de manterem os seus celulares em modo silencioso. Sejam bem-vindos à parte final do segundo Seminário Internacional Segurança e Saúde no Trabalho, Geração Segura e Saudável. Renovamos a informação de que este seminário está sendo transmitido ao vivo para as unidades do Sistema FIEP-SESI no Estado e está tendo acompanhamento pelo Twitter oficial do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Abre os trabalhos desta tarde o painel de boas práticas sob o tema Geração Segura e Saudável na Indústria. Como mediadora dos trabalhos, atuará a gestora regional do Trabalho Seguro no Paraná, juíza Valéria Rodrigues Franco da Rocha. Compõe a mesa desse painel, coordenadora do Centro de Inovação do SESI Paraná, Noelle Mercer. Gerente de Saúde e Segurança no Trabalho da Renault do Brasil, Dr. Paulo Roberto Zétula. A diretora da Criviale Brasil e da Indústria Sul-Americana de Produtos de Limpeza, Sandra Cantagalli. Analista de Recursos Humanos do Grupo Mascarello, Marcela Miller. Com a palavra, a partir desse momento, a mediadora do painel. Boa tarde a todos e todas, pessoal de todo o Paraná. O objetivo desse painel é estudarmos e conhecermos boas práticas na indústria, mas para iniciar eu vou citar duas boas práticas que até a gente pode adotar, né? Fica uma dica, né, doutor Marcos? A primeira, eu estive em Fortaleza, e logo após o almoço, num evento de segurança e saúde, teve uma apresentação teatral, em que o único artista era o acidente de trabalho, e foi uma apresentação que motivou a todos. Então, é uma boa prática, né, em termos de palestra. E a segunda é em relação ao SESI, eu citei hoje e conversei com o Felipe, que deve estar presente, que é o Hackathon, que eu participei o ano passado, de técnicas de segurança e medicina do trabalho, que foi algo inovador na minha vida, junto com a doutora Rosângela e outros dois avaliadores, que foi excelente em relação a boas práticas, é algo inovador e parece que tem um projeto nacional a respeito. Então, esse tipo de abordagem é que traz realmente um perfil de podemos inovar nessa área de segurança e medicina do trabalho, sempre procurando um meio de trabalho melhor, né? Um ambiente de trabalho melhor. Então, como é um painel aberto, bem amplo, com 4 participantes, e depois teremos as perguntas também, desde logo eu já vou passar a palavra à doutora Noelle Mercer, que é enfermeira pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, especialista em enfermagem do trabalho, mestre em Psicologia Social Comunitária pela Universidade de Tuiuti do Paraná, e atualmente atua como coordenadora aqui do Centro de Inovação do SESI em Longevidade e Produtividade. Então, sob o tema Geração Segura e Saudável, doutora Noelle, por favor. Boa tarde. Agradeço a presença de todos. É uma temática muito interessante para a gente começar a refletir, porque nós estamos com uma transição, né, demográfica e epidemiológica que o Brasil está passando. Então, por isso, é muito importante a gente ter esse momento de reflexão e até colocar na pauta, né, de todas as empresas o envelhecimento bem-sucedido. Eu trouxe uma apresentação para vocês para falar um pouquinho de como que está ocorrendo essa transição no Brasil. A primeira parte que eu gostaria de colocar é que nós temos centros de inovação, e esses centros de inovação eles trabalham com temáticas diferenciadas. Temos 8 centros de inovação no Brasil. Aqui no Paraná fica situado a temática de longevidade e produtividade, mas nada impede de que tenha uma interface com as outras temáticas em todo o Brasil. Então, não é porque estamos alocados aqui no Paraná que não vamos poder atender as indústrias a nível nacional. Nós temos, então, no Rio de Janeiro, a temática de higiene ocupacional, e em Minas Gerais, a temática de ergonomia, e temos, na Bahia, a temática de capacidade para o trabalho,
E temos também, no Rio Grande do Sul, né, a temática de fatores psicossociais para a longevidade. Todos os centros de inovação, eles têm um foco na saúde e segurança na indústria, então são temáticas voltadas à indústria brasileira. Lembrando que todos os centros eles têm parcerias nacionais e internacionais. Aqui no Paraná nós temos uma parceria com o Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, com a UNB, com a UFPR, entre outras universidades que acabaram trabalhando conosco. Todos os centros eles têm que ter modernidade, levar cada vez mais as temáticas de praticidade para as indústrias. Até ontem foi colocado da dificuldade que o SESMIT tem dentro das empresas, de muitas vezes colocar em prática o que nós queremos dentro da indústria. Por isso a importância de se trabalhar com a inovação. Até foi falado hoje de manhã sobre inovação, então cada vez mais nós estamos no momento da indústria 4.0, e o que isso vai refletir no nosso futuro modelo, né? Então, aqui está mostrando um pouquinho de todos os centros, né? Tecnologias para a Saúde de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que ficou faltando, que é software de segurança e saúde para a indústria. Dentro do Centro de Inovação em Longevidade, é muito importante falar para vocês que nós tivemos um aumento ali, quando a gente fala a nível mundial, de 250%. E a expectativa de vida, ela foi aumentando ali, a gente consegue observar bem. Então, quando a gente olha as informações, nós não temos mais uma pirâmide etária, né? Está se mudando para um vaso. E ali a renda per capita mundial ela foi aumentando de acordo com que as pessoas foram envelhecendo. Mas quando nós olhamos o cenário nacional, infelizmente, nós não conseguimos observar a mesma transição ali de renda per capita. Então, nós temos uma evolução de 368%, né? Da população de 60 anos ou mais. A expectativa de vida do Brasil hoje está em torno de 75 anos, e a renda per capita não aumentou tanto quando a gente olha ali, 127%. E o Brasil está passando essa transição, a Europa levou 60 anos para envelhecer, o que o Brasil está levando 30. Então, os impactos na população brasileira serão muito maiores e em pouco tempo. Então, por isso, a gente tem que começar já a refletir e levar essas temáticas para todos os cenários. Até a gente estava conversando um pouco antes, né, e as pessoas estavam falando, mas será que é importante falar sobre longevidade? Vocês vão falar somente sobre os 60 a mais, sobre os 50 a mais? E quando a gente está falando de capacidade para o trabalho, nós estamos falando ao longo da vida. Então, da importância das pessoas envelhecerem de forma ativa e saudável. Então, todas as nossas metodologias, as nossas soluções, elas são baseadas na Casa da Capacidade, que a Casa da Capacidade ela foi criada pelo Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, e dentro dessa casa nós temos temáticas chaves a serem trabalhadas. Aqui é importante mostrar para vocês, quando a gente olha aqui no Brasil, nós temos 8,2 milhões de trabalhadores, e quando nós olhamos ali a faixa mais produtiva, muitas pessoas falam que não sabiam que a faixa mais produtiva dentro das empresas, ela vai até os 59 anos. Muitos têm a impressão que ela vai somente ali até os 49 anos. Aqui a importância de investir em capacidade para o trabalho, né? Então, quando você está investindo, quando você está buscando soluções para suas empresas, você está colocando como consequência, né, a diminuição de licenças por doença, a diminuição de custos relacionados a essa incapacidade laboral e ao aumento da sua produtividade. Então, quando a gente pensa ali em capacidade para o trabalho, nós estamos pensando em vários eixos. Aqui, demonstrando um pouquinho, esse estudo foi da OIT, né, falando que a cada dólar investido, nós temos um retorno de 4 dólares economizados. Então, a importância em se investir em promoção de saúde, em qualidade de vida e, logicamente, em capacidade para o trabalho. Esse estudo aqui está mostrando o que as empresas entendem que está interferindo na sua produtividade. Então, a grande maioria das empresas, elas entendem que os problemas são ali, internos, né, 65%, e 35% externo. Então, esses são os fatores que estão influenciando. Esses fatores, eles são internos, eles estão dentro da empresa. E a gente consegue trabalhar com esses fatores e acabar aumentando, né, a produtividade das instituições. 42% está voltado aos processos de organização, 27% à qualificação dos empregados
e 23% a motivação. E quando nós fizemos uma entrevista, né, uma pesquisa com as empresas, a grande maioria entendia que estava linkada à tecnologia e máquinas. Então, nós conseguimos observar bem aqui que são fatores internos que as empresas podem modificar e que muitas vezes têm um baixo custo para fazer essa otimização. O Centro de Inovação ele tem um foco em promover a saúde e ter um ambiente saudável e seguro para todas as gerações. Então, segundo o estudo da OIT, nós estamos agora, né, com a geração amiga de todos, né, de todas, uma empresa que ela tem um ambiente preparado ao profissional 50+, ela também vai ser preparada a qualquer faixa etária. Então, por isso a importância das empresas começarem a refletir nesses ambientes industriais. Aqui é mostrando para vocês um pouquinho do nosso portal. Nós temos um portal falando sobre a temática de longevidade. Dentro do portal tem eventos, notícias, uma biblioteca que contém as nossas pesquisas, que contém outras pesquisas-chave norteadoras, como a da Organização Mundial da Saúde, OIT, entre outros, dicas e a parte institucional do SESI, além de um teste de saúde para você avaliar como está a sua saúde e o que você deve fazer para tentar melhorar um pouco dela. Dentro do portal, nós temos os relatórios dinâmicos. Os relatórios dinâmicos, você consegue fazer um filtro por município. Então, você consegue comparar os municípios com dados de demografia, voltados à aposentadoria, voltados ali à parte de saúde, educação, economia. Então, você consegue fazer esse comparativo com outros municípios ou ter somente o seu município. E o portal ele tem dados de todo o Brasil. Então, você pode comparar Curitiba com qualquer outro município que você tenha interesse. O nosso portal é longevidade.ind.br, caso vocês tenham interesse de acessar futuramente. Aqui falando um pouquinho de como nós entendemos a importância de trabalhar com as temáticas dos desafios intergeracionais. Então, o primeiro ponto para trabalhar com as ações do Centro de Inovação foi perguntar para as empresas o que eles entendiam sobre longevidade e produtividade. E 74% das empresas do Paraná que responderam à pesquisa colocaram que eles tinham conflitos entre diferentes gerações. Então, que isso já fazia parte da realidade das empresas. E essa imagem aqui, o pessoal às vezes fica brincando, né, que o garoto pediu um tablet e ganhou um tablete de chocolate. Então, ali já demonstra um pouquinho desse conflito, né? E o que as empresas elas estão perdendo com esses conflitos entre as gerações? 300 horas de trabalho por ano e queda de 12% da produtividade. Então, a indústria ela tem que começar a refletir, por isso a importância de falar sobre as diferentes gerações. Hoje, nós já temos 3 gerações trabalhando no contexto industrial. E é uma consequência que cada vez nós tenhamos mais gerações dentro desse ambiente. Quando nós pensamos em fatores psicossociais para a longevidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, vai ser ali a depressão vai ser a principal causa de doença. Então, a principal causa incapacitante dentro do ambiente de trabalho. A depressão e a ansiedade já são a segunda maior causa de adoecimento. Quando nós olhamos os nossos dados estatísticos, observamos, né, antes sempre tínhamos como primeiro lugar as doenças osteomusculares. Depois nós tínhamos acidentes osteomusculares e a parte de fatores mentais, saúde mental, né? E agora cada vez mais está aumentando. Então, como as pessoas estão vivendo, né? A conectividade, o tempo todo em seus celulares, respondendo e-mail, ou muitas vezes não conseguindo se desligar da empresa. Então, qual é a consequência disso na vida das pessoas? Esse dado é da Organização Mundial da Saúde. E aqui falando para vocês um pouquinho da importância de se investir, né, em promoção da saúde. Quando você investe 1,5% na mudança do estilo de vida, você reduz 43% da mortalidade. E esse é um dado do Tribunal Superior do Trabalho. E aqui, falando um pouquinho para vocês das nossas soluções, eu não vou entrar em detalhes de cada uma delas, porque nós vamos ter aqui os cases a serem trabalhados. O Relações Intergeracionais, nós temos aqui uma empresa que foi participante do nosso piloto. Nós trabalhamos com diferentes gerações para a resolução de conflitos dentro dessa empresa. A Reinvenção do Trabalho 60+, ela é uma parceria com o Lab 60+. Essa parceria é voltada para profissionais com mais de 50 anos. E daí nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre gestão dos fatores psicossociais para a longevidade
vida e trabalho e gestão para a longevidade. Todas essas metodologias são baseadas na Casa da Capacidade e tiveram parceria do Acting, que é da França, e também da FIO, que é do Instituto Finlandês. Eu queria mostrar para vocês agora um vídeo falando um pouquinho sobre as atividades do Centro de Inovação de forma resumida. Segundo o dicionário Wise, longevidade significa característica ou qualidade de longevo, duração da vida mais longa que o comum. A expectativa de vida é um indicador que representa a média do tempo de vida aproximada de um indivíduo em uma determinada sociedade. Nos últimos anos, a idade média da população brasileira tem aumentado de maneira considerável, trazendo à tona uma série de questões e desafios que precisam ser intensamente analisados. Mas que desafios são estes? Em primeiro lugar, o novo padrão demográfico brasileiro, pois a maioria da população do país é composta por mulheres e a taxa de fecundidade tem sofrido forte redução. Outra questão é a escassez da força de trabalho especializada. Será fundamental reter os profissionais mais experientes para garantir a sustentação do crescimento econômico. E para alcançar uma carreira profissional melhor e cada vez mais longa, é necessário priorizar os cuidados com a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Mas de que forma fazer isso? Além dos ajustes nas políticas públicas para cumprir as novas demandas sociais, as empresas, por outro lado, terão que adequar suas instalações e práticas para garantir condições adequadas aos trabalhadores mais velhos. E este trabalhador, por sua vez, terá que se submeter a carreiras mais longas e saber trabalhar com pessoas de diferentes gerações. Além das questões sociais, deve-se entender a importância da atividade física na longevidade produtiva. Colaboradores com idade mais avançada, porém saudáveis e produtivos, são considerados uma vantagem competitiva significativa para as empresas. Atualmente, o sedentarismo é o quarto maior fator de risco de mortalidade global e várias doenças são atribuídas à falta de atividades físicas regulares. Uma rotina ativa de pelo menos 150 minutos semanais é o suficiente para aprimorar a saúde cardiorrespiratória, muscular e óssea, reduzindo a incidência de doenças crônicas não transmissíveis e depressão. Aliada à atividade física está a alimentação. Dietas ricas em frutas e vegetais auxiliam no combate aos radicais livres, reduzindo o acometimento de doenças crônicas e mortalidade. Esses alimentos são fontes abundantes de micronutrientes e fitoquímicos, como os polifenóis, por exemplo, que possuem efeitos antioxidantes e ajudam na eliminação de radicais livres. Segundo estudo, o consumo de polifenóis pode ser associado a maior longevidade. O ômega 3, presente na pescada, na sardinha e na linhaça, reduz a incidência de depressão e retarda o envelhecimento. Percebe-se a importância dos alimentos para a longevidade, pois seus compostos ativos trazem vários benefícios para a saúde. Além de uma alimentação adequada e atividade física diária, um outro item de extrema importância é a aprendizagem. Com o aumento da expectativa de vida, as pessoas trabalham por mais tempo e vivenciam mais transições de carreira, o que acaba exigindo delas uma aprendizagem constante. 3 itens são muito importantes no processo de aprendizagem: o conhecimento, para dominar o tema, a habilidade, para saber fazer na prática, e a atitude, para querer fazer. Portanto, para garantir o aprendizado ao longo da vida, deve-se definir o que aprender, estudar, ler e pensar, colocar em prática o que aprendeu, ensinar outras pessoas e preparar-se física e mentalmente. E, claro, desenvolver o autoconhecimento, que influencia diretamente na busca por uma carreira longa e produtiva. Para a gestão de uma carreira bem-sucedida, conheça-se bem para definir seus pontos fortes e pontos a melhorar. Trace metas e mantenha o foco.
Observe o ambiente de trabalho para verificar se está de acordo com suas expectativas. Atualize-se com frequência, faça networking para conhecer pessoas e busque o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Existem muitas correlações entre longevidade e fatores que influenciam o envelhecimento saudável. É necessário entender o significado de uma vida mais longa e sua caracterização na sociedade. Apesar da população mais velha ser cada vez mais representativa, a velhice ainda não é algo aceito na sociedade. Hoje, a discriminação e a exclusão estão entre os muitos fatores que diminuem a importância e limitam as possibilidades da inserção social digna do idoso. É fundamental combater o estereótipo de que os idosos não são mais capazes de contribuir ativamente com a sociedade, para que as gerações possam conviver em harmonia, respeitando as limitações de cada um e destacando os pontos mais relevantes de cada indivíduo. A mudança demográfica que já está acontecendo é a oportunidade que o Brasil tem para derrubar estes estereótipos e construir uma sociedade que respeite a diferença entre as pessoas e saiba valorizá-las. Agradeço a atenção de todos, deixo o meu contato e também ali o nosso portal tem todas as outras informações disponíveis. Obrigada. Parabéns, doutora Noeli, e eu adorei o vídeo, não em causa própria só, né, mas acho que todo mundo tem que pensar também, né, nos anos que vêm por aí, nós que agora podemos trabalhar até 75 anos, né, temos que ficar pensando nisso e combater a discriminação também, né, não pode. Então, tá certo. Então, dando seguimento, a doutora Marcela Miller é graduada em Psicologia pela Universidade Paranaense, com especialização em Análise do Comportamento e Terapia Analítico-Comportamental pela Universidade Paranaense, possui MBA em Recursos Humanos pelo Centro Universitário de Cascavel. Hoje atua como analista de recursos humanos do Grupo Mascarello, responsável pela área de recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento. E veio de Cascavel, aqui no Paraná, para nos agraciar com suas palavras. Obrigada. Boa tarde a todos, então. Agradeço também o convite feito aí pelo Sistema FIEP, a nossa empresa, e a oportunidade de estarmos aqui também contando um pouquinho, né, da nossa empresa e a consultoria que foi prestada aí pelo sistema também, que foi de grande valia, como vocês vão ver através dos resultados finais. Falar um pouquinho da nossa empresa, então, para, de repente, quem não conhece. O Grupo Mascarello fica localizado na cidade de Cascavel, no Paraná. Falamos o grupo porque é formado por 3 empresas: Mascarello Carrocerias e Ônibus, Comil, que fabrica silos e secadores, e a Mascor Imóveis, onde nós temos terrenos e loteamentos na cidade de Cascavel. A Comil, então, com 61 anos, e aí depois vocês vão entender um pouquinho por que tão importante foi a consultoria também, já que a Comil, sendo a mais velha das empresas, temos funcionários mais antigos também de casa, né, e com bom tempo de experiência. A Mascor Imóveis veio depois com 21 anos e a Mascarello a mais adolescente, então, com 15 anos de empresa, completando agora no mês de maio. E a Mascarello Participações, porque é a holding que administra as 3 empresas, então, onde eu faço parte, juntamente com toda a equipe de recursos humanos, segurança do trabalho e medicina, ambulatório e outros setores da empresa também que administram as outras 3, financeiro, contabilidade e TI. Nossa missão e visão este ano estão renovadas, depois de um tempo de casa e pensando aí também numa objetividade melhor, em melhor produtividade, né, e sendo mais efetivos no nosso negócio. Nós definimos para a Mascarello e para a Comil
Nossa missão nova, então, de surpreender os clientes com as melhores soluções para o transporte de pessoas e ser a empresa mais ágil na transformação de produtos e atendimento ao cliente até 2022. Uma das coisas que a gente tem reforçado muito na nossa empresa são realmente a missão, visão e valores. A partir do momento que todos os trabalhos desenvolvidos pela equipe de recursos humanos, que não sou só eu, né? Os desenvolvimentos, os projetos, uma consultoria como essa que o Sistema FIEP nos deu a oportunidade de participar, tudo embasado e baseado na missão, visão, valores e política da qualidade da nossa empresa. Desde o momento que eu faço uma contratação, desde o momento que eu vou fazer alguma tratativa com algum funcionário, em algum auxílio que ele precisa. Então, tudo que a gente faz hoje dentro da empresa e com essa renovação é baseado em cima da missão e visão e valores. Falando um pouquinho da consultoria que a gente vai contar para vocês de forma objetiva aí como aconteceu e como ela se realizou. A nossa empresa hoje, ela no total aí passa dos 2.000 funcionários, entre todas elas. A Comil, como eu falei para vocês, que é uma das mais antigas, com 380 funcionários, a Mascarello também. Mas aqui, por que eu coloquei o número de funcionários, já que a gente está falando de uma consultoria que o Sistema FIEP, né, nos proporcionou. Quando a Suzana e a Juliana, da unidade de Cascavel, até nos convidaram para o projeto, nós não tínhamos ideia de como seria. Nós sabíamos qual era o objetivo, nós sabíamos de que forma que iria acontecer, mas nós não tínhamos ideia do quanto ia trazer de resultado positivo para a empresa. E até depois que nós concluímos a consultoria, e a unidade aqui de Curitiba também nos pediu alguns dados para uma matéria que foi colocada agora na revista também do FIEP, nós sabíamos o quanto nós tínhamos funcionários com, a gente diz, na melhor idade, né, por conta da Comil também, que tem mais tempo de casa. Nós temos essa diferença aí de faixa etária dos 18 aos 73 anos, que é o nosso 75, desculpa, que é o nosso funcionário mais experiente, mas nós não tínhamos ideia do quanto que essa consultoria ia nos trazer, é um abrir de olhos, né? A gente sabia que nós precisávamos nos preparar pensando numa aposentadoria, numa carreira que, de repente, em algum momento ela vai ser concluída e vai ser finalizada, mas nós não tínhamos ideia do quanto de trabalho que nós temos para fazer ainda, né? E talvez isso, quando vá para dentro de outras empresas, mesmo a gente tendo uma empresa mais antiga, a gente não tem ideia do trabalho que se tem. Nós temos funcionários, né, com a faixa etária que nós temos aí. Quando até eles me pediram os números, eu pensei que 10% é um número pequeno, comparado com o número total de funcionários, mas, por outro lado, eu tive uma percepção positiva também. Olha quantas pessoas nós temos, que talvez nem eu tinha ideia também, porque nós não tínhamos parado para contabilizar esse número, e quantas pessoas produtivas nessa faixa etária nós temos dentro da empresa também. Mas o que nós, enquanto recursos humanos numa empresa grande, podemos fazer ainda para que essas pessoas continuem produtivas e continuem produzindo, nós mediando o conflito, como a Noelle muito bem colocou, né? Jovens aprendizes que nós temos, iniciantes com 18, 20, 23, a outra camada aí de 29 a 30 e poucos anos, e os nossos experientes aí acima de 50 anos, ou o de 75, que inclusive é um senhor que nós temos na zeladoria, e trabalha feliz da vida. Mas o que eu, enquanto recursos humanos, ainda tenho que olhar para essas pessoas para deixá-los mais felizes, para ele não olhar para o jovem de 18 anos e pensar, perto dele eu não tenho mais nada para fazer, né? O que eu vou fazer depois disso? Então, foi importante assim, para a gente avaliar quais são as ações, mesmo depois dessa consultoria, que o número, né, foi pequeno comparado com o número total de funcionários, mas quais são as ações que a gente ainda precisa pensar e fazer para que essas pessoas sejam felizes dentro da nossa empresa.
por que nós procuramos, então, né, aceitamos o convite e pensamos aí em algumas ações, além dessas, que nós podemos fazer de diferente, né? Eu acho que um dos pontos principais dessa oportunidade para reflexão sobre o assunto, né, já que uma das nossas empresas tem 61 anos de existência, nós temos funcionários com 15, 20, 30 anos de casa, e dentro da Comil, inclusive, a gente faz uma homenagem todos os anos. Agora, em maio, nós vamos ter também voltado para Mascarelo, que é para homenagear e lembrar essas pessoas o quanto elas são importantes para a empresa, porque elas já têm 30 e poucos anos de casa. E nós queremos que elas continuem lá, né, trabalhando felizes. Aprender com a consultoria também de que forma que nós poderíamos ser mais eficientes nessa relação entre os profissionais jovens, maduros, né, e os que estão, e o trabalho. Mente e corpo saudável, acreditamos de fato que é mais produtividade e trabalho feliz. Aqui algumas fotos também do trabalho que foi realizado pela Suzana e pela Juliana, em Cascavel. O que me chamou bastante atenção foi a metodologia, né, um trabalho muito prático, de muita reflexão. Isso me fez pensar até nos treinamentos que eu mesma ministro, quantas coisas que a gente precisa fazer de diferente. Por outro lado, também, a gente percebe o quanto ter alguém de fora é mais efetivo do que a Marcela, o Alexandre, né, a equipe de RH falando o tempo todo. Então, as meninas foram brilhantes no trabalho e eu aprendi com elas também, né, dessa questão, o tempo todo, da 1h30, 2 horas, 1 hora que nós tivemos, era refletir, colocar no papel, eu dividir com os meus colegas e depois eu compartilhar essas informações de novo. Então, esse trabalho o tempo todo prático, o relato dos funcionários eu não vi o tempo passar. Então, esse foi o mais importante e serviu também para uma reflexão minha, né, enquanto Marcela responsável pela equipe de RH. Para vocês entenderem um pouquinho o projeto, então, nós tivemos 9 encontros, né, que duraram 3 meses, iniciou em outubro do ano passado até o mês de dezembro. No mês de dezembro ainda foi iniciado o primeiro encontro do plano de vida. Esse plano de vida é realmente para tudo aquilo que eu escutei até então nesses 9 encontros, de que forma que eu vou colocar ele em prática, de que forma que eu vou realmente ouvir, receber informação, assimilar, refletir e fazer algo de diferente na minha vida. Depois nós tivemos agora, no início do ano, mais 2 reuniões de acompanhamento, né, como se fosse uma manutenção desse plano de vida também. E aí o relatório final apresentado agora para a empresa, com todos os resultados que nós vamos apresentar para vocês também. Para vocês terem ideia um pouquinho dos temas trabalhados aí nesses 3 meses de encontro ano passado, competências pessoais, ambiente de trabalho, estresse, a parte da saúde, alimentação, que a gente acredita que todos esses pontos, se eles estiverem equilibrados, eu não vou estar bem o tempo todo em tudo. Nossa vida é assim. Hoje, de repente, eu estou mais contente, amanhã eu tenho um problema de saúde, de repente, na minha família, eu estou um pouquinho mais debilitada, de repente surge algum outro problema no trabalho, mas para que eu trabalhe de forma equilibrada, que isso não me afete de uma forma que eu não consiga produzir, né? Então, a gente acredita que todos esses pontos, eles vão trazer uma melhor qualidade de vida no trabalho, uma melhor produtividade, e pessoas trabalhando felizes produzem mais e melhor. 20 pessoas da nossa equipe, de toda a empresa, participaram nesse momento. Um projeto inicial que, se vocês me perguntarem, nós temos grande interesse de fazer novamente, né? Nós gostaríamos que muitas outras pessoas pudessem participar, mas até pela questão de ser produtivo, um número maior, eu acho que não cabe em nenhum dos grupos. Então, precisa ser equipes pequenas aí para a gente também conseguir medir os resultados. Mas é um trabalho que eu, que participei de todos os encontros, nós temos grande vontade de fazer novamente com outras pessoas, porque eu acho que é igual quando a gente está numa palestra e a gente gosta, né? Você pensa assim, poxa, fulano, ciclano, outras pessoas deveriam estar aqui. Foi o mesmo sentimento que eu tive em relação a essa consultoria também. Público misto de todas as áreas da empresa. Das 3 empresas nós tivemos participantes, inclusive uma pessoa do nosso RH também.
a gente vai para os resultados e a gente percebe, né, percebeu como foi feita uma pesquisa de satisfação inicial, antes, né, o primeiro dia da consultoria. E aí depois, ao final, nós tivemos mais uma pesquisa, que foi uma autoavaliação feita por todos os participantes. Alguns pontos nos chamaram a atenção, que 100% deles disseram que tem maior disposição para o trabalho. Então, eu, como representante da empresa e atuante no recursos humanos, fiquei super feliz. Aumento do interesse em capacitar-se. Esse é um ponto que nós incentivamos muito o nosso funcionário dentro da empresa. Nós temos o EJA também, que é uma parceria com o sistema FIEP, onde esse ano nós vamos ter algo que, pela primeira vez, está acontecendo, pelo menos de forma grande. São mais de 200 pessoas dentro da empresa que querem voltar a estudar no ensino fundamental e no ensino médio. Então, provavelmente, se essas pessoas não desistirem até o final, a gente vai ter mais de 4 grupos aí de pessoas iniciando ou retomando os estudos esse ano. E para o crescimento dentro da empresa, a gente coloca isso como um ponto de muita importância para eles poderem crescer e fazer uma carreira de sucesso. Outros 2 pontos, com percentual bem grande, perceberam, né, e relataram melhora no trabalho em equipe, que eu acho que isso é uma questão tratada por todas as empresas o tempo todo, e por mais que nós desenvolvamos, né, treinamento, isso precisa ser abordado sempre. E também na redução de conflitos. Eu acho que foram alguns pontos principais aí que se destacaram. Aqui, então, o resultado de forma completa, né? Alguns pontos que a gente percebeu também, e que eu acredito que muitas empresas passem por isso o tempo todo, uma diferença grande na questão da parte financeira, né? A pontuação que eles colocaram e se autoavaliaram no início e no final. Também a parte do lazer, onde as pessoas relatam, mas eu saio da empresa, cruzo o portão e mesmo assim não consigo desligar. E como a Noeli também citou e a gente estava conversando antes, realmente é difícil. O celular não nos permite, ou falta nós darmos esse limite, né, de agora não, agora é o meu filho, agora é a casa. Mas eu acho que quando a gente está engajado também com um projeto ou dentro da empresa, isso acaba fazendo parte de nós. Difícil se desligar. O problema é o quanto eu me deixo levar por isso ou me deixo afetar. Então, acho que só pela questão do limite. E um ponto que eu relatei para as meninas, que, claro, como representante da empresa, também fiquei super contente, a melhoria que eles colocaram como atuando dentro da empresa, com tudo isso que a gente está observando, né? Quando eu penso no estresse, no trabalho em equipe, nos conflitos que, de repente, eu tenho com o meu chefe ou com os meus colegas, apesar de não ter tido um percentual de grande diferença, mas foi um dos percentuais mais altos também de mudança, né? 8,9 pontos lá na atuação dentro da empresa. Então, isso, quando a gente relatou aos supervisores, também foi algo que nós ficamos muito contentes, né? Por essa mudança e por eles perceberem as mudanças também e poderem colocar isso em prática no trabalho. Alguns relatos, então, para vocês entenderem, né, a importância da consultoria. Um deles colocou aproveitar a experiência da equipe para a melhora individual, que acho que foi isso que eu coloquei da metodologia, né, o tempo todo prática, o tempo todo reflexão, eu paro para pensar. E uma coisa que me chamou a atenção também na habilidade da Suzana e da Juliana, que também me fez pensar enquanto profissional, é o trazer a responsabilidade para o eu. Muitas vezes a gente fala, mas o outro, o meu marido é errado, a empresa não proporciona, o RH não fez, a Marcela não atendeu. Mas e eu, enquanto funcionária, esposa, profissional, filha, né, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer? Que é isso que a gente conversa com eles o tempo todo. Algumas coisas até de conflito, mas o fulano, ele não me deixa, ele não faz, mas o que eu estou fazendo de diferente, né? Então, elas tiveram uma habilidade muito grande de, em alguns pontos, até de eles colocarem a parte financeira como ponto principal, mas o que você está fazendo? Qual é a sua gestão financeira? O que você está gastando a mais aí que, de repente, não está sobrando, né? E você está dizendo que o salário é baixo. Então, essa habilidade delas me chamou bastante atenção, gravou, até para a gente poder trabalhar melhor isso nos treinamentos. Me senti valorizado por estar participando. Eu não imaginava que essas pessoas fossem dar tanto valor, porque quando a gente faz o treinamento dentro da empresa, de novo, mas a Marcela aqui, mas de novo eu escutar sobre competências, né? E aí eu pensei,
o pessoal não vai dar todo esse valor que eu imaginava que teria ao final, né? Então, eles se sentiram únicos. Como foi uma equipe pequena, por que a empresa me escolheu dentre 2.000 e poucos funcionários? Então, isso foi um feedback positivo também até para a minha participação, né, enquanto a seleção aí das pessoas que tiveram oportunidade. E esse curso foi fundamental para despertar o interesse de estudar novamente, que eu acho que, quando eu ouvi isso, brilhou os olhos também. Quanto a gente pega no pé no bom sentido, o quanto a gente incentiva, o quanto a gente ouve do senhor lá de 40 e poucos anos, que é jovem, e diz, mas agora não adianta eu voltar a estudar. E aí eu sempre falo para eles, quem já me ouviu lá dentro da empresa, eu digo, olha, minha mãe proporcionou o estudo para os 3 filhos, e com 54 anos ela foi para a faculdade de jornalismo, e hoje está formada há 2 anos, então com quase 60, qual é a dificuldade? Por que não? Né? Mesmo que lá atrás teve que dar oportunidade primeiro, por outros motivos, mas a gente procura incentivar e temos tido bons resultados aí também nesse ponto. E aí aqui a gente queria passar um relato, ao menos para vocês entenderem até e ouvir das pessoas, né, que participaram, pelo menos de um deles, o quanto foi importante o que eles dizem, né, depois do final dessa consultoria também. Pessoal, meu nome é David Lima, eu trabalho na Mascarello há 9 anos já. Eu recebi a oportunidade de fazer essa consultoria de vida e trabalho, que foi muito ótima. Só tenho que agradecer assim, a Mascarello por ter dado essa oportunidade, e foi muito proveitoso essa consultoria, porque me deu tipo um mapa na vida, assim, eu estava meio dormindo, mas assim, eu aprendi várias coisas aí com essa consultoria. E todos os pontos são ótimos, só que eu destaquei 13, né, que me ajudou mais, assim, que foi a parte financeira, né, na parte profissional e na saúde, né. Na saúde, eu, por exemplo, tinha muito problema, assim, não gostava de comer salada, essas coisas. Me ajudou muito, parte física. Eu até, inclusive, tracei uma meta de perder tantos quilos e tal, e esse curso me ajudou a me chegar no que eu queria. Na parte profissional, eu voltei a estudar, tipo, eu estava meio dormindo, igual eu falei, mas voltei a cursar um curso superior, então, para mim foi ótimo. E na parte financeira, eu estou me ajeitando agora, graças a Deus, a gente está se organizando, marcando as coisas certinho, e é só levar em frente agora. Eu só tenho que agradecer mesmo as professoras que deu essa consultoria, a Suzana, a Juliana, quero agradecer elas, e a Mascarello, e foi muito ótimo. Eu recomendo essa consultoria aí por todo o Brasil. Beleza? Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Franciele, eu trabalho para o Grupo Mascarello há 2 anos. Estou no setor da qualidade fazendo auditorias de 5S. O projeto Longevidade do Trabalho foi muito importante para todos nós que participamos. Como estamos aqui hoje representando toda a equipe, digo em nome de todos que com certeza só veio agregar para cada um de nós. De alguma forma mexeu com um pouquinho pelo menos de cada um de nós. Ou na vida pessoal ou na vida profissional, com certeza algum ponto positivo teve. Então, assim, a gente aprendeu a lidar com a gestão de estresse, gestão de sono, atividade físicas, alimentação, finanças, e os pontos assim que eu considero que foram bem importantes para mim foi a parte de finanças, que eu tenho alguns problemas, ainda tenho alguns pontos a melhorar, mas estamos em busca disso. Sempre estive em busca de melhorar a atividade física, já vinha fazendo, mas estou em busca de sempre melhorar. Nunca a gente pode se acomodar, né? Achar que já estou fazendo o suficiente, eu tenho que sempre buscar mais.
E esse curso trouxe isso para nós, com certeza. Que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? E sair do nosso comodismo e buscar sempre algo melhor. Então, só tenho a agradecer à empresa, ao Grupo Mascarello, ao SESI também, né? Que nos deu essa oportunidade. Acho que é isso. Nosso agradecimento novamente, né, ao Sistema FIEP, aí, em nome da Noelle, Suzana, Juliana lá em Cascavel, o Hugo também, nosso gerente lá da unidade. E agradecemos a oportunidade. Com certeza faríamos novamente. Acho que teve ganho para os funcionários, participantes, eu como acompanhante, como pessoa também, aí os feedbacks e de repente as puxadas de orelha indiretamente. E é isso, agradeço. Obrigada. Parabéns, Marcela, e obrigada por compartilhar com a gente essa boa prática tão interessante de uma consultoria feita dentro da empresa e acredito até com repercussões no meio ambiente de trabalho, porque esse trabalhador que participou faz repassa para os seus colegas de setor. Parabéns. Então, no prosseguimento, a Sandra Cantagalli agora vai conversar com a gente. Ela é graduada em Psicologia e pós-graduada em Psicologia aplicada ao trabalho. Ela exerce o posto de gestora industrial, com foco na procedimentalização e registro dos processos de RH, gestão e desenvolvimento de pessoas e equipes e controle de qualidade de processos. Já fez parte dos Objetivos do Milênio Paraná, é membro do Comitê Gestor do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, Regional Norte, tendo participado de importantes ações em defesa da cidade. É vice-presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Paraná, onde também participa da Comissão Especial para questões sobre logística reversa. Ela ministra palestras para adolescentes, é catequista, coordenadora de liturgia e líder da comunidade local da nossa querida Maringá. Então, com a palavra, Sandra. Boa tarde. Bom, primeiramente, obrigada, não tem como não agradecer essa oportunidade de estar aqui, mas isso é só a celebração. Na verdade, a gente agradece mesmo o que precedeu, né? Que foi todo esse trabalho que a gente topou, mas que, né, graças a Deus, fomos também agraciados, né, com essa oportunidade de participar. A Criviale é meio corajosa, sabe? Ela vai assim, dá para ir? Está sendo convidada? Vai, participa e extrai o melhor possível. E, nesse caso, acho que foi muito produtivo para ambos os lados, né, na melhoria da ferramenta também que foi aplicada e também nos processos da gestão interna. Bom, vamos lá. A Criviale, lá de Maringá, nós começamos em Mandaguaçu, há 21 anos atrás, só no ramo de produtos de limpeza, automotivo e PET. Em 2002, nós nos mudamos com sede própria para Maringá. Logo em seguida, compramos, na verdade, uma indústria de cosmético, então hoje a gente também tem a cosmético, na verdade é um pequeno grupo, né, que é a Criviale, que é Domes Sanitários, produtos automotivos e PET, aí tem a indústria de cosmético, tem a transportadora e tem a Arpoador, que é a administradora de bens e marcas. Então, são 4 empresas que totalizam mais ou menos 300 funcionários. Mas a gestão é toda ela feita centralizada na Criviale. Então, toda a parte administrativa, gestão de RH, recrutamento e seleção, tudo. Então, tudo que a gente faz na Criviale se reflete em nas outras empresas automaticamente. Na Criviale, nós temos 175, que é onde foi aplicada a ferramenta, né? O projeto foi feito dentro da Criviale, em 175 pessoas. Nosso site, quem quiser consultar como é que é a empresa, os produtos, tem também uns folders ali, né, do cosmético e do dome sanitário. Aqui tem uma imagem da gente, estamos ampliando já aquele canto onde tinha o campo de futebol, tivemos que tirar o campo. Fazer o quê? Na verdade, era um campo que a gente cedia muito para a comunidade. Então, todo sábado à tarde, juntava os funcionários, mas por problemas de trânsito, nós tivemos que transformar o campo
em estacionamento, porque a rua não portava mais, aí começaram a haver reclamações, e a gente não tinha onde pôr caminhão, não tinha onde pôr os visitantes, carro de funcionário. Hoje, então, está tudo ali no campo, e a gente está ampliando até onde estão as arvorezinhas ali, também já é depósito, aí mais alto, com verticalização e tal. Então, ossos do ofício, né? Crescer um pouco tem que arcar com as consequências também. Bom, sobre a questão dos fatores psicossociais e longevidade dentro da empresa, eu não preciso mais explicar o porquê diante disso que vocês já falaram. São pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões que a Marcela, e que a Noeli já apresentou, né, de toda essa preocupação do envelhecimento da população, deste aproveitamento dessa mão de obra, né, desse pessoal, dessas cabeças que, né, dá 40 anos, o pessoal quer substituir por cabeças novas. Particularmente, eu e o João, meu esposo, que sempre estamos juntos, né, nessas coisas, desde quando a gente tinha outra empresa, a gente sempre gostou muito de funcionários mais velhos, né? A gente acha que é um pessoal mais experiente, menos ansioso, não quer tudo para ontem, né? E então a gente aposta muito, né, nessa questão dos 45, 50, 50 e poucos anos. Até porque, se não fosse assim, a gente já estaria fora também, né? Então a gente tem que dar uma chance para nós mesmos de estar ativos, né? E os presidentes, o Papa, tudo com 70, 75 anos, e estão lá super produtivos, porque nós não. Então, a gente tem que acreditar realmente que as pessoas são produtivas até o último dia da sua vida, se estiverem preparadas e tiverem as condições para isso. E é o que a gente quer para a nossa vida. Eu e meu marido, enquanto casal, a gente quer trabalhar até o último dia e gozar de todos os privilégios de ter uma vida produtiva, de lazer, de tudo, né? E é isso que a gente imagina. Bom, ok. Então, essa ferramenta que a Vera e a Roberta não está aqui agora, né? Só a Vera, nos levaram, foi no começo do ano passado, né, Vera? Aí, pelo começo do ano passado, teve lá uma linha do tempo, que a gente nem vai trazer aqui, mas, enfim, foi aplicada esse questionário com avaliação dos riscos psicossociais, no trabalho e capacidade para o trabalho, em 117 trabalhadores, que responderam sobre 21 fatores analisados. Um questionário de 11 páginas, mais ou menos, de meia hora, 40 minutos por pessoa, que elas fizeram esse trabalho também na aplicação. Aí, da parte da empresa, um questionário de identificação de medidas para a prevenção dos riscos psicossociais, respondido pelo RH da empresa. Quer dizer, o que já existe, o que estava sendo feito já. Nos líderes, que é bem bacana isso aí, 2 módulos. Então, o primeiro, de saúde mental e transtornos mentais e comportamentais, e o segundo módulo, de capacidade para o trabalho, longevidade e fatores psicossociais. Foram aplicados em 15 líderes das diversas áreas. E todos esses resultados depois foram altamente cruzados por idade, por tudo que você puder imaginar. E daí, então, no plano de ação, depois que elas apresentaram para a gente todos esses dados, né, foi feito primeiro uma apresentação para o RH e para a diretoria, onde a gente fez alguns questionamentos, aí voltamos aos formulários, nós não, elas, porque a gente não teve acesso aos formulários, por uma questão até ética, né, alguns questionamentos. Elas nos trouxeram, de novo, alguns esclarecimentos sobre algumas coisas que a gente tinha observado ali nos resultados, e daí, então, foi se formando, né, 4 fatores que foram escolhidos para serem trabalhados, destes 4 fatores, 8 ações desenvolvidas e 5 implementadas. 5 é um número taxativo, porque, na verdade, muita coisa se implementou, muita coisa se misturou com outras coisas que já vinham acontecendo e que está em ação ainda. Então, vamos lá aos fatores. Então, quais foram os fatores analisados? Bom, todos esses aí, são 21 fatores, certo? O verdinho é onde a gente está bem, o amarelinho onde temos que ter atenção, e o vermelhinho onde a gente não está tão bem, certo? Então, assim, de um modo geral, até que gostei desses resultados aqui. A gente está bem verdinho, com exceção de uma coisa ali embaixo. Então, os 4 melhores.
Comportamento ofensivo, de agressão, de bullying, de coisas dessa natureza. Está bem bacana, foi um dos que a gente foi melhor lá, né? Depois, sentimento de grupo, de pertencer a um grupo, está bem bacana, também ficamos bastante contentes com esse resultado. Clareza de papel, que foi uma preocupação antiga da nossa empresa, da época que nós fizemos um outro projeto, que foi o SESI também que nos fez, onde a gente percebeu naquela época que a gente tinha uma deficiência de comunicação interna, de definição de papéis. Então, isso aí já é resultado de uma coisa que nós fizemos há uns 8 anos atrás. Então, os papéis estão bem definidos e isso também foi bem bacana. Significado do trabalho, essa é uma preocupação muito constante, as psicólogas que o digam, né? A gente vive atrás disso aí, que o trabalho tem que dignificar a gente, né? A gente não trabalha só para os outros, a gente trabalha para a gente também. Aliás, principalmente para a gente. Por quê? Porque nós somos, temos que ser os principais beneficiários do nosso trabalho. Né? Se nós não formos os principais beneficiários deste trabalho, nós estamos um pouquinho num caminho um pouco errado. Então, os nossos colaboradores, eles têm que se sentir dessa forma, que eles não trabalham para os outros. Tudo perde a razão se for dessa forma, né? Então, foi um resultado bacana aqui também. Agora, vamos para os piores. Insegurança no trabalho. Aí a gente ficou numa dúvida cruel. O que é que o pessoal está com insegurança no trabalho? Será que tem a ver com segurança no trabalho? Bom, enfim, depois a gente vai ver lá como que a gente tratou isso aí. Apoio social dos colegas. Puxa vida, se todo mundo está pertencente ao grupo, sabe o seu papel, o que está acontecendo aqui? Né? Como que isso surgiu? Também houveram algumas dúvidas. Influência no trabalho. Também ficamos com as purguinhas atrás das orelhas aqui. E agora, o que é isso? E ritmo de trabalho. Então, quando a gente viu esse resultado, qual foi a primeira coisa que a gente pensou? Nossa, o pessoal da indústria está sobrecarregado. Nós não estamos prestando atenção nesse ritmo de trabalho, não estamos dando oportunidade para as pessoas participarem. E toda a nossa cabeça ficou muito voltada para a indústria. Qual não foi a nossa surpresa? Que, desmembrando mais, tentando entender mais esses resultados, a gente viu que tudo isso que deu de negativo estava voltado ao administrativo. Essa foi a grande surpresa do trabalho e o grande benefício que nós tivemos com o trabalho. Porque, como a gente se dedica muito à parte industrial, a minha formação é na área industrial, tudo aplicado à área indústria, e os procedimentos, e a qualidade, e a produtividade, melhora isso, e a ergonomia, e a gente acabou evoluindo de uma forma desproporcional em relação à área administrativa. E foi aí que a gente montou, né? Deixa eu passar aqui. Então, aí a gente montou, então, as equipes, né, já sabido o que estava ruim, e sabido também qual que era o foco, a gente montou as equipes, e aí no ritmo de trabalho. Foi montada uma pequena equipe que, pela metodologia, seguindo a metodologia que elas trouxeram, fizeram as discussões, fizeram as sugestões e como que seria implementado tudo isso. Então, no ritmo de trabalho, houve a necessidade de a gente fazer uma outra pesquisa pequena, interna, justamente por ser dentro do administrativo e não ser um processo contínuo de uma máquina. Então, onde é que o bicho estava pegando ali, né? Aí a gente fez essa outra pesquisa, que foi desenvolvida com a ajuda do nosso RH, com a ajuda delas, com a ajuda das estagiárias de psicologia, que a gente tem todos os anos dentro da empresa. E aí o resultado foi que o problema não era o ritmo de trabalho, o problema era o horário de trabalho. E essa acho que também foi uma das contribuições que a gente conseguiu dar para a ferramenta, né? De ter algumas coisas mais específicas para descobrir aquilo que realmente se quer descobrir. Então, tinha algumas pessoas do administrativo, que são pessoas bastante influentes no grupo, que achavam que não deveriam trabalhar aos sábados. E a gente trabalha aos sábados. Então, aí, qual foi a providência que nós tomamos aí? Nós fizemos algumas reuniões, aplicamos até algumas técnicas, tal, para que as pessoas entendessem qual que era a nossa necessidade específica da nossa empresa de trabalhar aos sábados. Porque no sábado a gente tem todos os motoristas que voltaram de viagem, estão dentro da empresa, precisa do RH, precisa fazer os seus acertos, precisa de informações,
precisa de uma porção de coisas que acontecem ao sábado. Porque aos sábados, representantes comerciais estão na empresa. Porque aos sábados a gente recebe visitas, aos sábados, às vezes até visitas técnicas de grupos escolares, tal, acontecem aos sábados. E que aos sábados a gente deveria estar bonitinho de uniforme, não é o dia que você pode ir relaxado, sem uniforme, de bermuda. O sábado a gente tem que estar inteiro, perfeito, bonito, para atender todas as demandas que a gente tem no sábado. E as pessoas não estavam, talvez, se sentindo importante também nessa área. Aí, né, a contabilidade. Pô, mas o que alguém precisa da contabilidade no sábado? Bom, a hora que você está lá na reunião, junto com os representantes comerciais e precisa de alguns dados, você precisa, sim, da contabilidade. Você busca lá, você busca custo de produto na contabilidade. Né? Então, precisa. É um conjunto, todas as informações. Então, assim, ficou bem entendido, ficou bem sossegado. Também as questões relativas a banco de horas, né? Aquela questão de compensação no meio da semana, aí você não pode dispor de trabalho no sábado, mais que 2 horas. Também existe essa questão que ficou muito bem explicada. Enfim, deu uma sentada nesse assunto e eu acredito que houve uma boa compreensão das pessoas. Segurança no trabalho. A insegurança no trabalho. A insegurança no trabalho, também nós fizemos uma pequena pesquisa interna, de novo, para entender o que era. Aí, o que deu? Que não era, na verdade, uma insegurança relativa ao trabalho ali dentro daquele Viale, ou da Log1000, ou da H2O, mas sim em relação à situação do país. Foi bem, né? Bom, nós estamos no auge de um monte de coisa acontecendo há vários anos, mas um monte de descoberta, corrupção e todas essas instabilidades, o que vai, e reforma trabalhista começando a acontecer, tal. Então era uma instabilidade que vinha dessa coisa. O grande medo é, se eu perder esse emprego, meu Deus, eu não consigo arrumar outro, ou pelo menos não outro igual, ou para ganhar o mesmo tanto que eu estou ganhando. Então, esse era o grande medo das pessoas. Aí nós fizemos algumas ações, algumas reuniões também, se o problema não é com a empresa, porque daí a gente tentou abrir mais para toda essa área administrativa, de que a empresa está sólida, de que a empresa não tem dívidas, de que o problema não seria a empresa. Você não precisa ter medo de que você vai ser substituído. Você só o será se não atender às expectativas segundo a sua função. Mas, assim, a empresa vai ter um corte, uma redução de pessoas, tem que mandar 10 embora. Isso não vai acontecer. Né? Espero que não tenha nenhuma necessidade futura disso acontecer. Mas isso, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Agora, fora disso, tive que sair, tive que mudar, ou fui demitido, ou me demiti por algum motivo, e você não conseguir, aí é pessoal. Você tem que se formar melhor. Você tem que melhorar as suas características, as suas competências, para enfrentar o mercado de trabalho. Você não pode ficar acomodado aqui dentro, achando que é eterno e que está bom desse jeito. Você tem que se preparar para o que vem aqui fora. Então, assim, retomamos já o incentivo, né, ao subsídio ao curso superior e à pós-graduação, onde a empresa arca com até 80% desses custos, apesar de que todo o meu pessoal do administrativo é formado e pós-graduado. Todos já são. Todos, e mesmo assim ainda com essa ansiedade. Abrimos também outras possibilidades deles estarem buscando os cursos fora, onde a empresa arcaria com 50% dos custos de qualquer curso que eles quisessem fazer, desde que não fosse uma coisa totalmente díspare com a função. Tipo, estou na contabilidade ou no contas a pagar, mas quero fazer enfermagem. Aí não ia dar, né? A empresa não... porque é fatal que vai perder o funcionário. Mas, assim, alguma coisa relacionada ao pessoal, ao crescimento pessoal, a gente estaria também bancando, né, entrando com 50% dessas custas. Aí, deixa-me ver o que mais que foi feito aqui nessa parte. E fizemos também, relacionado a isso aqui, um trabalho sobre política, que foi bem bacana, onde a gente levantou com eles toda a história do Brasil, todo o início da corrupção, foi divididos os temas, eles pesquisaram, e, enfim, deu uma impressão assim, nós não estamos num barco à deriva, o barco está à deriva há centenas de anos. Então, vamos ficar tranquilos e aprender a lidar com essa situação. Né?
Também foi bacana. Influência no trabalho. Então, o que o administrativo está querendo com a influência no trabalho? Então, a gente colocou aí uma deficiência na interação de processos administrativos. Procedimentos muito bem feitos dentro do seu departamento, mas quando você dependia de outros departamentos para obter as informações necessárias para tocar o seu trabalho com precisão, on time e tal, às vezes você dependia do bom relacionamento e tal. Está errado, tem que ser procedimentalizado isso aí, e o outro tem que saber que tem que te entregar isso corretamente na hora certa, do jeito que você precisa. Então, isso foi mudado, essa questão dos procedimentos, foi refeito, toda essa questão do relacionamento, de procedimentos de relacionamento entre setores, a gente fizemos visitas entre os setores, e aí nós não incluímos só o administrativo, mas também do administrativo para com a indústria, porque a gente sentiu que o administrativo estava se sentindo um pouquinho isolado de tudo o que estava acontecendo, a indústria ganhando uma importância muito grande, né, e o administrativo menos, e eles se sentiram assim, apesar de que eu não acho isso de todo errado, porque eu digo que o negócio tem dois corações, um que é a indústria e outro que é vendas. O resto tudo é acessório. Nós somos acessórios ali. A gente tem que produzir bem e vender bem. Todos os mais ajudam nesses dois processos, né? Mas, enfim, a gente fez todo esse intercâmbio de conhecimento de todas as áreas da empresa. Foi bacana. Influenciar no trabalho, mudar alguma coisa. Existem algumas coisas do trabalho, na metodologia de trabalho e na forma como cada um faz o trabalho, que é mutável, que pode ser mudado. Às vezes até para adequar um gosto pessoal, mas toda mudança tem que ser levada para a comissão julga, é bacana, é legal, muda-se o procedimento. Por escrito, bonitinho, um próximo que vier já sabe como é que funciona. Apoio social dos colegas, esse foi bem interessante, porque no formulário tinha assim, você ajuda seus colegas? Ajudo. E lá embaixo, depois, você se sente ajudado? Não. Ué, mas se alguém ajuda, alguém é ajudado. Como que a maioria não se sente ajudado, se a maioria diz que ajuda? Então, está havendo alguma coisa meio estranha aí, né? Aí a gente trabalhou muito a percepção desse ajuda. Quer dizer, você quer ser ajudado em quê? Ai, não deu tempo, porque eu me atrasei e eu preciso agora, então, que você me ajude a terminar isso, imprime esse relatório para mim, faz isso, ou é alguma coisa que você não sabe, você precisa saber, e se você não sabe, você buscou ajuda onde? Em quem realmente poderia te suprir essa necessidade, ou cutucou o colega e falou, busca isso lá para mim. Aí não se sentiu ajudado mesmo, né? Quer dizer, como é que a gente está buscando essa ajuda, em quem, em que momento, e se ela realmente está sendo necessária, ou, de repente, você está querendo minimizar a sua carga e também passar um pouco para os outros. A gente trabalhou vários aspectos dessa ajuda aí, que foi essa reflexão sobre a cooperação entre os colegas, porque todo mundo se relaciona bem, se dá bem, mas como não ajuda? Alguém precisou e não foi ajudado? Não é isso que a gente preconiza. A gente acha sempre que a gente tem todas as condições de ajudar todos em todos os momentos. Afinal, é para isso que a gente tem o RH, que a gente tem toda a estrutura, né? Talvez as pessoas não estejam sabendo buscar ou avaliar corretamente o tipo de ajuda que precisa e o tipo de ajuda que recebe, certo? Então, foi isso aí que a gente fez. Acabou. Então, tá. O grande lucro que nós tivemos com tudo isso aí foi exatamente esse voltar para a área administrativa, que a gente achava que estava tudo muito bem, muito obrigada, né, todo mundo formado, todo mundo graduado, tal, vamos lá para a indústria, fazer o pessoal estudar, tá, e aí a gente viu que o pessoal estava se sentindo um pouco isolado. Não foram grandes problemas, mas problema que com muito pouca coisa se resolveu. Então, quando a gente fala em fatores psicossociais, a gente tem que entender que fatores psicossociais não é a crise econômica, que é brava, que pega mesmo, da pessoa não ter dinheiro para... Fatores psicossociais são detalhes. E são nesses detalhes que a gente tem que entender, saber como eles acontecem e fazer as ações em cima. Gente, olha, uma grande assim... coisa que a gente tem que botar na cabeça da gente é que esse tipo de trabalho não demanda de recurso.
Muito pouco recurso financeiro, estou falando. É mais tempo, boa vontade, e no foco e entendimento do que está acontecendo realmente. Porque com pouca coisa se resolve. As ações iniciais que foram propostas para o grupo, a gente finalizou algumas, outras ainda estão abertas, outras se mesclaram com outras coisas que já vinham, tipo a reunião do administrativo, que foi uma vez por mês, todo administrativo. Hoje ela já vai se juntando com a reunião de líderes e técnicos, fazendo um grupo só, que é uma vez por semana, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, a gente está em reunião com esse grupo, tal, com assuntos diversos, de todas as naturezas. Então, assim, é um aprimoramento das relações e, estando bem no trabalho, com certeza, esses fatores psicossociais ficam, os riscos ficam minimizados. Nunca serão zerados, mas pelo menos que a gente consiga fazer do ambiente do trabalho, isso não é só para os colaboradores, porque a diretoria e todo mundo se sente muito melhor com isso, é muito mais gostoso trabalhar dessa forma, o meu trabalho também fica mais gostoso com isso. Então, é um ganho geral para todo mundo. Ok, acho que era isso. Parabéns, Sandra. Eu dou um depoimento que eu morei em Maringá, fui juiz em Maringá há 8 anos, e a Crivial era uma empresa muito menor do que é agora. Sempre uma empresa, né, familiar, tudo mais, mas agora impressionante. Parabéns, né, pelo empreendedorismo e por essa iniciativa também, e por trazer para a gente, né, essa boa prática. Então, agora, para encerrar o painel, o Dr. Paulo Roberto Zétula, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Medicina do Esporte e Medicina do Trabalho e mestrado em Ergonomia. Possui MBA em Gestão Executiva em Saúde, é professor e orientador de disciplina de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, atuando principalmente em Gestão de Medicina do Trabalho. É gerente corporativo da América Latina do Grupo Renault, de Saúde e Segurança, Condições de Trabalho e Benefícios, e é ex-presidente da APANT, que é a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, e diretor atual da ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, como também é consultor em Saúde e Segurança do Trabalho, palestrante nacional e internacional sobre medicina do trabalho e qualidade de vida, inclusive parceiro em projetos do SESI, em todo o Brasil. Então, com a palavra, doutor Paulo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nessa tarde falando com o SESI. Agradeço especialmente a Noeli pelo convite, é uma honra estar aqui. A parceria com o SESI é realmente muito grande, em especial com a Renault, com o Grupo Renault. Nós temos, além do trabalho da longevidade, que julgamos assim um dos trabalhos mais importantes daqueles que estamos envolvidos e estamos dando sequência, mas temos ainda trabalhos importantes por todo o Brasil que vêm sendo feitos, o de reabilitação, que estamos fazendo junto com a Bahia, né, com Salvador, lá com a Lívia. Também temos um trabalho junto com o Emanuel lá sobre plano de saúde, que é um trabalho bem interessante, onde o SESI vem incorporando a tentativa de resgatar o plano de saúde dentro das empresas, para que possam as empresas continuar mantendo o plano de saúde, porque hoje vem encarecendo, as empresas vêm tendo dificuldade de fornecer isso aos seus funcionários. Então, tem aí vários campos de trabalho que nós estamos participando ativamente, e vejo, e não canso de elogiar e reforçar que o SESI tem crescido muito, tem desenvolvido ferramentas importantes para a indústria, que vão nos facilitar enormemente, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, eu acho que isso vai agregar muito futuramente, e esse formato é extremamente benéfico para todos nós, né, inclusive para a sociedade como um todo. O projeto, o case que nós vamos trazer aqui da Renault não é um case, que eu diria assim, tão bem elaborado. Eu realmente
fico bem impressionado aí com o trabalho que a Marcela apresentou, que a Sandra apresentou. São trabalhos muito bem feitos, muito bem desenvolvidos. Nós ainda estamos numa fase inicial e vamos apresentar aqui. E fico feliz feliz e animado, né, com a possibilidade de ter esse mesmo resultado, essa mesma sequência, que é impressionante. O desenvolvimento, os focos, aonde identificaram os problemas e tudo mais. Para nós é uma oportunidade, né, Valéria, a gente enxergar isso aqui e estar participando desse projeto. Bem, seguindo para frente, vamos ver lá. Se eu não apertei o errado, apertei o errado. Aí, aqui, ok. Aqui a fábrica, uma foto aí da fábrica da Renault, ela está situada na região de São José dos Pinhais, uma área de 2,5 milhões de metros quadrados, 40% de área construída e 60% de área preservada, né? Não 60% de área preservada, mas a grande parte desses 60% é área preservada, mata nativa, onde tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente lá e até de espécies raras, como o macaco bugio, por exemplo, que a gente cita sempre, estão localizados nessa região aqui que nós temos, da região de São José dos Pinhais. É uma fábrica que tem... É uma fábrica de veículos, né, veículos de passeio, né, onde fabrica o Kwid, Sandero, Logan, a Duster, a Oroch, e também uma fábrica de veículos utilitários que fabrica o ponto vermelho aqui. Opa, não, desculpe, acho que não tem aqui sinalizador, tem? E para... Não, o laser não, né? Eu que estou enganado aqui, eu pensei que tinha. Tinha aqui? Ah, muito obrigado. Obrigado. Então, obrigado pela gentileza. Então, nós temos aqui uma fábrica que tem hoje 5 fábricas, né, dentro do complexo Ayrton Senna, né? Nós tivemos a honra de usar o nome do Ayrton Senna, né, na inauguração, que aconteceu em 1998, em outubro de 98, aconteceu a inauguração, e hoje temos 5 fábricas, antes era só veículos de passeio, que é essa fábrica maior, né, e avançamos para ter a fábrica em 2001 de veículos utilitários, que foi a primeira fábrica da aliança com a Nissan, onde faz parte do grupo, né? Hoje a Nissan tem uma fábrica em Resende, parou sua produção de carros aqui, e nós fabricamos aqui só a Master, né? Que é um veículo utilitário. Depois nós temos uma fábrica de motores aqui, que fabrica motores para todo o Mercosul, para toda a América Latina, inclusive para a Europa, né? Então, são um volume bastante grande de motores. E agora, mais recentemente, aqui não está presente nessa foto, nós lançamos a fábrica de injeção de alumínio. Então, ela fabrica também uma parte aí de alumínio que vai para o motor, né? O motor hoje saiu do ferro e foi para o alumínio, uma grande parcela dele, e nós estamos fabricando aqui internamente. E isso nos torna uma fábrica de transformação também, e cada vez mais bem estruturada e crescendo dentro do estado do Paraná, o que isso nos dignifica muito, né? A Renault do Brasil tem atualmente em torno de 7.345, 7.500 funcionários, né? Isso funciona em 3 turnos, primeiro, segundo e terceiro turno, e tem ainda um 4º turno, que é final de semana, onde as pessoas passam trabalho. Então, a fábrica não para, né? Funciona. Nós fabricamos, a fábrica maior, 60 veículos hora, o que quer dizer que a cada minuto sai um carro, né? Não no terceiro turno, isso não acontece, já no terceiro turno isso já baixa, mas no primeiro e segundo turno, a cada minuto sai um veículo, então imagine o volume. Obviamente, isso impõe uma sistemática muito grande, uma necessidade de organização, estruturação da empresa, e a gente segue com esse
essa preocupação dos riscos no ambiente de trabalho, que são presentes, né? Fabricar carro significa riscos de toda a ordem, né? Inclusive os mais presentes, que são riscos ergonômicos, mas nós temos riscos com produtos químicos, temos riscos com cortes, temos riscos com acidentes, temos riscos de trabalho em altura, trabalho em ambiente confinado, e aí vai. É uma diversidade que tem que ser muito bem trabalhada, e as condições de trabalho nossas são muito bem analisadas. Temos auditoria do Grupo Mundial, que vem todo ano nos auditar e ver como estão as nossas condições de trabalho, e cada vez mais a gente busca uma melhoria e trabalho muito forte nesse sentido. Bem, isso é importante para que a gente tenha uma ideia que desses 7.300 funcionários, nós temos em torno de quase 4.000 pessoas que estão direcionadas à produção, né? 3.500, 3.300 são pessoas que são os operadores de produção, propriamente dito, nos 3 turnos, 4 turnos, e depois temos as chefias direcionadas para essa gestão e fazer tudo operacionalizar, fora todo o suporte externo lá de engenharia, outras áreas que também são envolvidas, manutenção e tudo mais. Estou falando só desse número dos diretamente que estão ligados à nossa produção. E para trazer também alguns números que vão ser importantes para frente, até nós temos uma semelhança com os números aqui apresentados pela Marcela, nós temos aí em torno de 10% de pessoas com mais de 50 anos, né? 3% na liderança, mais ou menos, 3 a 4% na liderança, 3 a 4% na liderança, e o mesmo valor, 3 a 5% desses 10%, estão ligados também à produção, certo? Então, temos aí a empresa tem mais ou menos uma média de idade de 35 anos, né? Tem uma população de em torno de 16% da feminina, vem trabalhando no aumento da população feminina, tinha 9% nos últimos 5 anos e aumentou para 16%, ainda temos nos cargos de gestão, isso são mais de 30%, né? Já é mais significativo, mas ainda tem um trabalho muito forte e é um desafio colocado por todos a fábrica, por toda a direção, e não só na Renault do Brasil, no aumento de mulheres dentro da empresa, né? Isso também prestigia o longo tempo de função, né? Nós trabalhamos com 6 anos, em média, das pessoas que estão lá, 4 a 6 anos que trabalham. Então, tudo isso dá uma base do valor que ela dá ao seu funcionário, entre as suas políticas. As 3 políticas maiores estão meio ambiente, qualidade do produto e segurança, saúde e segurança do trabalho. Então, representa a preocupação que tem com as pessoas e a importância que isso é dado. Ali, aquela foto é a união da empresa, né, na busca de cada vez focar mais nas pessoas e desenvolvimento das pessoas, né? Quando nós focando, até para não se estender, porque temos mais 10 minutos, correto? Acabei de ver a plaquinha ao mesmo tempo. Então, o projeto de longevidade, que foi um projeto bem interessante, que nós construímos aí, participamos ativamente com o SESI, até desde o seu início, e trouxe um reflexo, uma discussão importante, né? E por que a Renault se interessou desse trabalho, né? Primeiro, pelo projeto inovador, né? Embora se fale muito em longevidade, se pense muito em longevidade, eu acho que isso ainda está mais nos países europeus, que ainda já enxergam um pouco mais a preocupação com a longevidade, com o envelhecimento da sua massa produtiva, né? Nós ainda estamos acreditando que somos jovens, né? Embora já não é bem verdade, os números aqui apresentados, muito bem apresentados pela Noelle, nos deixaram bem claro isso, e essa é a realidade que nós vamos ter em breve, né? Onde não é mais uma pirâmide, sim um vaso, quase que um retângulo, né? E que
tende, ou até mesmo daqui a alguns anos, uma inversão da pirâmide, né? E só para a gente ter uma ideia, nós estamos falando do aumento da longevidade da década de 90 para cá, de 10 anos, né? Então, quanto será que daqui mais 10 anos, né? Será que são mais 10 anos? Então, essa produtividade tem que ser revista mesmo, e um valor tem que ser colocado em xeque, e nós temos que pensar diferente, né? E o pensar diferente foi um ponto desse, né? A longevidade é um tema pouco explorado, como citei, o envelhecimento da população já falamos, mas a necessidade de integração, né? Que é o trabalho da relação intergeracional, que eu acho que é muito importante, fundamental, e que nós enxergamos também como quebra de paradigma, porque o que acontece é o paradigma entre o jovem e o mais experiente, a pessoa mais idosa, que tem mais tempo de vida. Esse paradigma acontece, né? Nós vemos muito isso acontecer. O jovem está de um lado, falando, poxa, eu não vou perder tempo levando informações. Se aquela pessoa não é um líder definitivamente estabelecido, né? Ou ele já tem um receio, né? Ele não está a par da mídia social, não está a par da modernidade, e tudo isso são dificuldades. E do outra parte também acontece, né? Às vezes, as pessoas de mais tempo, mais idade, eu não vou perder tempo com aquele jovem, ele não agrega, não tem informação para me trazer, e isso acontece, e essa dicotomia precisa ser trabalhada, né? Precisa ser quebrada, e essa aproximação gerada, e isso não acontece, em geral, de forma só espontânea, né? Ela tem que ser estimulada, e eu acho que é aí o grande trabalho que enxergo aqui no desenvolvimento do SESI nesse processo, que ficou bem claro nos cases que estavam aqui apresentados, né? Depois, a manutenção para cá da força, então, está dentro desse desenvolvimento de competências, né? Para que as pessoas possam estar ao longo, mesmo na parte produtiva, estar sendo, até quando eu posso estar na linha de produção, né? Esse é um questionamento que muitas vezes me fazem. É um trabalho que está sobre a minha responsabilidade e que nós vamos dar sequência, principalmente nesse sentido, até que ponto aquela pessoa que está na linha de produção vai suportar, com as condições de trabalho que nós temos hoje, continuar nessa mesma linha, sem se afastar, sem ter problemas de saúde, sem ter até outros problemas psicossociais de saúde mental, né, que podem gerar o afastamento também, por conta não só das condições de trabalho, mas da sobrecarga psíquica, que também é hoje presente no ambiente de trabalho. Então, esse é um ponto bem interessante. Lógico que o administrativo também é um foco importante, né, porque nós temos, porque tem uma parte intelectual que precisa ser preservada, que precisa ser cada vez mais aproveitada, e que a gente ainda não encontrou, muitas vezes, esse caminho. Precisa também ser trabalhado e motivado. Então, dessa discussão que nós estamos tendo aqui, que é muito interessante, gostei muito das palavras da Marcela, da Sandra, obviamente da Noeli já conheço de cor e salteado, porque já conversamos muitas vezes, mas achei muito interessante a discussão que estamos tendo a oportunidade aqui juntos de ter. E por isso, saúde e produtividade, né? Esse é um ponto final, como é que nós vamos gerar mais saúde nessa população, menos doença, e trazer como consequência mais produtividade. Não é fácil, diante das N dificuldades que temos, né, em termos da questão da saúde mesmo, da questão da doença mesmo, do tipo de doença que nós temos, e depois das incapacidades que surgem por conta ao longo do tempo, né? Até mesmo pela necessidade muito grande de trabalho com a qualidade de vida, né? Aqui, a Casa da Capacidade do Trabalho, e aqui eu cito mais 3 pessoas importantes que participaram desse trabalho: a Viviane, a Yara e
a Diva com uma experiência tremenda, como você citou, foi impressionante perceber o trabalho da equipe do SESI, eu digo mesmo, né? Agregaram no treinamento, no desenvolvimento que nós vivenciamos dentro da empresa, muito grande, uma capacidade de condução das pessoas, de treinamento, de desenvolvimento, de puxar e engajar as pessoas no treinamento, foi muito impressionante. E aqui a capacidade para o trabalho, como você já havia citado, Noélio, veio da FIO, né? É um modelo internacional que traduz em 4 andares como é que nós devemos ter um desenvolvimento importante, focado na saúde, na competência, nos valores, atitudes e motivação, e, por fim, emprego, comunidade profissional e, principalmente, aí o foco na liderança, como é que a liderança mobiliza as pessoas para esse trabalho todo, né? Aqui só dando sequência a esses andares e o trabalho que foi feito com o nosso time, né, de líderes na empresa, né? E o primeiro andar, então, como evitar a deterioração da saúde e, a partir daí, melhorar a qualidade de vida, né? No segundo andar, como desenvolver competências cada vez mais fortes para podermos ser mais atuantes de forma ampla, e como foi muito citado aqui pela Sandra, sobre questão de competências, também pela Marcela, mas foi bem interessante. E no terceiro andar nós já estamos enxergando a relação pessoal, né, interpessoal, usando essas competências e fazendo a bem utilização dela. E, por favor, se você depois quiser complementar, a especialista está aqui do meu lado, com mestrado e tudo, né? Então, me deixou uma bomba aqui. Mas o quarto andar é aí a liderança, tornando isso realmente, mobilizando e tornando isso factível para todos os níveis, né? Então, nós fizemos 2 turmas aí de 43 líderes, né, dos setores fabris, né, da montagem, da logística, de outras áreas da fabricação, que participaram ativamente dentro de uma ideia inovadora aí, que foi a Viviane quem trouxe, né, que foi, ainda não aparece aqui, vai ser depois, está aqui o DOME, né, foi um treinamento dentro de um grande iglu, né, um grande iglu que tinha aqui como se fosse um 360, aquele filme 360, sabe? Então, dentro disso ficava uma ambientação forçada, não tinha jeito para onde fugir, trancava a porta e o pessoal aprendia na marra tudo. Não tinha jeito. E olhando para cima, para baixo, né? Então, foi bem importante esse desenvolvimento, né? Com um chat de discussão depois, o chat também bem interessante, com pílulas do conhecimento, onde permitia que as pessoas continuassem esse desenvolvimento em discussões depois do período de treinamento, o que fez com que agregasse mais ainda informação e cada vez nivelasse para todos o mesmo nível de informação. Então, está aqui a foto do grande iglu, né? E ali dentro as pessoas foram trancadas por 8 horas sem poder fugir, né? Essa é a verdade. Mas, e os resultados estão aí, né? Um nível de satisfação muito grande, né? Estourou o meu prazo, estou 1 minutinho só para fechar, mas um nível de satisfação muito grande e que representou a todos uma melhora, uma metodologia, por exemplo, só citando as perguntas e dizendo, porque todas foram boas, mas os objetivos do treinamento foram atingidos, a metodologia do treinamento facilitou o aprendizado, os conhecimentos tiveram aplicabilidade na função, então eles enxergaram, espera aí, eu não estou quebrando os paradigmas, eu estou dando foco, às vezes, até muitos citaram isso, né? Chega uma pessoa de uma idade para produção, para contratação, de uma idade mais avançada, eu fico pensando 2 vezes se eu vou contratar ou não, né? E isso gerou um novo mindset, né? Um novo modelo mental a ser repensado para que a gente teve, e de maneira geral, uma satisfação muito grande com o treinamento, certo? Então, é isso. Nós vamos passar, tem um depoimento bem rapidinho, e aí agradeço muito a atenção. Obrigado.
oportunidade, né, e falar de volta da instalação, excelente. Coloquei até no papel ali que foi uma das melhores formações que eu tive nos 18 anos que eu estou na Renault. Tá? Então, eu enxergo sempre o SESI, o Senai, como está uns 4, 5 passos na frente de muitas instituições por fora. Então, muito legal que vocês estão puxando. Na verdade, estão pensando fortemente no futuro e respeitando as pessoas também. Bom, a frase que me chamou a atenção, a questão de nunca é tarde para começar, né? Ou recomeçar, enfim. Achei bastante interessante o tema, um tema que a gente, eu digo por mim, não tinha tanto conhecimento, que no Brasil tinha esse problema. E interessante que aqui foi plantada uma semente e que saiam frutos, né, trabalhos que vão nos beneficiar, né? Porque o futuro somos nós mesmos, né? Então, daqui uns 20 anos é nós que vamos estar nesse momento. Então, complementando, eu também quero agradecer. Eu achei muito legal a formação, despertou bastante interesse, acho que em todos, né? E que a gente consiga multiplicar isso com os colegas. E parabéns mesmo, muito bom. Fico feliz em ter sido um dos escolhidos aí. Obrigada, Dr. Paulo, por compartilhar com a gente essa experiência também numa empresa tão grande, tão importante para o Estado do Paraná. E aqui eu faço uma observação de parabenizar o SESI por essa iniciativa em todo o Estado. É muito importante uma moça tão jovem, né, coordenando um trabalho, né, de longevidade. Então, a Noélia é um exemplo para nós. Que se ela queira fazer esse trabalho no TRT ou na 13ª vara, né, de repente, né, está à disposição. Mas é bem interessante na indústria em que fica relevante o resultado do trabalho de forma efetiva, né, nessas 3 empresas. Então, a gente vai abrir brevemente para perguntas. Sei que eles foram bem esclarecedores, mas se alguém tiver, porque nós estamos já um pouquinho fora do horário, já estão me olhando feio ali. Dr. Rubens, Dr. Villatori lá, né, querido. Então, eu só gostaria de verificar quem tem alguma questão. Não? Foi esclarecedor mesmo, hein? Ninguém. É que o trabalho que vocês demonstraram, né, no chão da fábrica foi bem importante e esclarecedor, porque cada um, do seu tamanho, na sua competência, pôde demonstrar de forma resumida tudo que foi desenvolvido. E eu gostei bastante do trabalho da Renault, só que eu não queria ficar 8 horas dentro daquele dono. Não sei se, né, quais seriam as condições. Fiquei me imaginando, mas bem interessante, né? Todas as iniciativas. Então, eu dou por encerrado esse painel, né, e estamos, acho que todos ficamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.